A partir de hoje começam a valer as novas regras para o balonismo no Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil estabeleceu critérios mínimos para a realização da atividade de forma segura. E isso acontece quase 6 meses depois do acidente que deixou 8 mortos em Praia Grande. Quem vai trazer mais informações sobre o assunto é o repórter Marcos Matildes. Pois é, a gente tem então agora, dia 1º de dezembro, as primeiras regras já valendo. É a primeira etapa, na verdade, de 3 etapas para a implementação definitiva das regras sobre voo de balão, sobre balonismo, a operação comercial propriamente. Então, nessa primeira etapa, os operadores, as empresas que fazem esse tipo de serviço, vão poder operar os balões de diversos tipos. Então, tem os balões já certificados pela ANAC, tem aqueles que ainda não são certificados, mas possuem uma certificação especial, é um certificado de autorização de voo experimental, o CAV. E aí tem que estar válido, tem que seguir algumas regrinhas para conseguir ele, claro, ou ainda aqueles balões que são cadastrados propriamente como equipamentos de aerodesporto. Esses também podem operar 3 modalidades diferentes. Independente da certificação, a gente tem algumas regras para seguir. Então, por exemplo, os balões que não são certificados, eles têm que ter um certificado de um engenheiro aeronáutico ou ainda mecânico que atesta a segurança da aeronave. E esses, especificamente que não têm certificação, eles podem transportar no máximo 15 pessoas com um volume máximo de 10 mil metros cúbicos de volume. Independente da certificação, tem outras regras que todo mundo tem que seguir. Por exemplo, um conjunto de equipamentos, indicador de quantidade de combustível, altímetro, equipamentos de comunicação, alças de apoio no cesto para cada passageiro, extintor de incêndio, um sistema de desinflagem rápida, entre outros. Além disso, todos devem ter um seguro de responsabilidade civil do explorador ou transportador para poder fazer a operação comercial. Também nessa primeira etapa, os pilotos têm que ter certificações. Então, tem aquela certificação de piloto de balão livre, ou ainda, caso o piloto não tenha essa certificação, ele pode solicitar uma certificação excepcional da ANAC. Isso, claro, tem que seguir algumas regras também. Tem que fazer testes em relação a esse assunto, tem que ter certificado médico aeronáutico segunda classe, com exame teórico e prático aprovados. Enfim, algumas regras também para poder operar como um piloto de balão. As empresas também têm que ter algumas certificações, tem que ter procedimentos para os planos de voo, tem que ter informações meteorológicas, seguir essas informações, também reserva de combustível, enfim, toda uma operação propriamente para que haja essa segurança. E as prefeituras também têm que ter uma estação meteorológica para ter essas informações disponibilizadas. Também tem que ter uma área específica mapeada que deve ser informada à ANAC para a decolagem dos balões e, enfim, toda uma regra de fiscalização também que vai trabalhar em conjunto com a ANAC. Essa é a primeira etapa, tá? Essa é a primeira etapa de implementação de regras. Ainda tem 3 etapas para que tudo isso seja realmente oficializado no Brasil. E essa implementação vai acontecendo, a gente acompanha por aqui também. Voltamos ao estúdio.